Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da Panorama a nutricionista da Faculdade Venceslau Braz, Cecília Mendes. Cecília, é um grande prazer receber você mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Cecília, 3 meses atrás, como eu falei aqui na introdução do nosso programa, nós fizemos uma entrevista sobre a questão da obesidade. Sim. Estavam começando já aquela preocupação sobre a ansiedade que é gerada com essa pandemia, mas naquela época eu lembro que nós estamos numa perspectiva aí de que a pandemia fosse durar mais aí uns 30, 40 Sim. dias. 90 dias se passaram e continuamos nessa pandemia e tem muitas perspectivas desse encerramento. Sim. Dessa situação. As pessoas de 3 meses para cá, como quem não nos ouviu, continuou devorando. E aí, pá! Provavelmente hoje já é um sedentário. Ou um sobrepesado, né? Como se fala. Então, eu queria que a gente começasse explicando essas duas categorias. Porque tem gente que diz assim, não, eu sou obeso, eu sou sobrepeso. Né? Uhum. Mas é uma linha muito tênue que separa essas coisas. Então, vamos dizer o que são essas diferenças. O que é o não pesado, o pesado, o sobrepesado e obeso. Tem uma definição que a Organização Mundial da Saúde, né, toma como conceito e que a gente usa também. Que é assim, existem graus, né, de faixas, que a gente diz, né, de peso, que elas estão entre normalidade, baixo peso, sobrepeso, obesidade. Aí a obesidade é subclassificada em grau 1, grau 2, grau 3, né? Então seria... a gente faz uma conta, que é dividir o nosso peso atual pela nossa altura ao quadrado. E aí isso vai dar um número. Se esse número tiver menor que 18,5, é classificado como baixo peso, magreza. Entre 18,5 e 24,9, você estaria então na sua faixa de normalidade. Seria o seu peso normal para a sua altura. Quando você faz essa conta e dá de 25 a 29,9, então você é classificado como sobrepeso. E se você tiver acima de 30, aí você já está com obesidade. Então, vou repetir. Você pega a altura... você pega o peso e divide a altura ao quadrado. Então, eu tenho que pegar a minha altura... E fazer ao quadrado. Isso. E aí, pega esse valor... divide pelo peso? O peso dividido por esse valor. Peso dividido por esse valor. Isso. Então... Já peguei minha calculadora. Pega aí você. Então, entendeu? Você então pega a sua altura, né? Pega o peso, multiplica o peso pelo peso. Não. Né? Não é o peso ao quadrado? É a altura ao quadrado. Ah, altura ao quadrado. Isso. Então, altura ao quadrado, quer dizer, multiplicar a altura pela altura. Altura pela altura. Então, daí você pega esse número, aí você pega o peso e divide por este número. Divide o peso por este número. Então, vamos lá. Momento. Sumiu a minha calculadora aqui. Pego o meu peso, divido por esse número. E aí? Isso. Aí esse número que vai dar, a gente vê em qual faixa de classificação ele se encontra. Então repete a faixa aí. Então, abaixo de 18,5 seria magreza, baixo peso. Existe alguém nessa? Existe bastante. Você? Não, eu não. Aí, entre 18,5 e 24,9, tá na faixa de normalidade. Normalidade. Isso. Acima de 25 até 29,9, sobrepeso. E acima de 30, obesidade. Acima de 30, obesidade. Isso. Aí tem as classificações da obesidade. De 30 a 34,9, obesidade grau 1. E aí, depois de 35, grau 2. Acima de 40, obesidade mórbida.
que é aquela que tem perigo de vida, né? Agora, no simplão, como o pessoal fala, assim, bem no simplão, o cara que tá bem simples, né? O sujeito passou de... Vamos supor que o cara tem 1 metro e, sei lá, nem o delegado aqui, tem 1,75 m. Ele tá com 90 quilos. Já tá no sobrepeso ou tá na obesidade? Qual a altura? Ele tem 1,75 m. 1,75 m? Tá com 90 quilos. Provavelmente no sobrepeso. Tá no sobrepeso. Tem que fazer o cálculo, né? Não tá porque o delegado é magrinho. Mas é pura... de qualquer forma... Você faz a continha e aí tá. Então... E isso também é uma maneira bem generalista. Sei. Porque você só está avaliando o seu peso em relação à sua altura. Ali não classifica qual a porcentagem de gordura, quanto de massa magra ele tem. Porque se ele tiver um percentual de gordura baixo... e o músculo, a massa magra mais... preponderante, se você olhar ele no visual, ele vai ser uma pessoa fina, esguia, né? Assim, com os músculos mais definidos, e o peso, no entanto, na balança, ele vai estar mais pesado. E às vezes a pessoa com a mesma altura, com o mesmo peso, e quando você vai olhar para ela não tem a massa magra definida, ao contrário, ela tem a massa adiposa bem preponderante. Então, ela tá visualmente, ela tá mais larga, mais fofinha, digamos assim, né? E tá com o mesmo peso na balança. Por quê? Porque o percentual de gordura dela tá mais alto. É o falso magro? É o falso magro, isso. E hoje a obesidade também é classificada pelo percentual de gordura. Então, primeiro a gente faz a classificação, que é essa do IMC, né? Do índice de massa corporal, que é essa que você divide o peso pela altura ao quadrado. Aí, feito isso, dá uma prévia pra gente, e aí depois a gente tem outros exames complementares que a gente faz para verificar o percentual de gordura dela. Porque às vezes ela tá dentro do peso adequado, mas quando você vai medir, o percentual tá alto. Agora, vamos entrar na linha da obesidade. Então, que tem muita gente a essa altura do campeonato que estava no sobrepeso, avançou. A ansiedade continuou. Exatamente. Né? Atacando a geladeira de noite, aquelas coisas. E eu pergunto, quais são os riscos da obesidade? Aliás, para quem está no sobrepeso quase lá... O sobrepeso é um aviso, né? O sobrepeso é só aviso. Fica atento, porque as recomendações são as mesmas. Para o obeso, quais são os riscos para a saúde? Para a saúde, as comorbidades que a gente fala, né? São os efeitos que essa obesidade vai trazer. Então, aumento das... Como que eu posso falar? Dos níveis, né? De colesterol, os níveis séricos, colesterol, triglicérides, gordura no fígado, doenças metabólicas, né? E quando a própria diabetes, resistência à insulina e depois o diabetes. Então, essas comorbidades, elas vão aparecendo à medida que você vai mantendo o peso por longa data, negligenciando a alimentação, né? E aí você pode ter esses problemas secundários. E aí deles partirem outros piores, que aí são doenças cardiovasculares, infarto, AVC, câncer. Aquelas tromboses, né? Trombose. Ô Cecília, eu sei que é muito difícil. Mas eu gostaria que você desse recomendação às pessoas de como não avançar, porque a gente é fácil até dizer assim, olha, usa máscara. Mas tem gente que não consegue. Não sai de casa. Pô, é impossível, né? As pessoas ficarem trancadas dentro de casa. Não cumprimenta, não faz isso, não faz aquilo. Porque nós estamos aí agora na sociedade cheia de né? Cheia de limitação, né? É uma regra de novas etiquetas, né? Assim, que a gente não estava acostumado. Exatamente. E aí tem toda uma resistência, né? Agora, como as pessoas que estão
estão ainda nessa oscilação perto do sobrepeso, avança para a obesidade, como é que elas têm que fazer para se controlar? Porque você está vendo aquele chocolate delicioso quando você passa na padaria. Sim. Né? Você vê aquelas embalagens maravilhosas quando vai ao supermercado. Né? Ou então quando você passa, vê aquela pizza linda, ou aquele frango naquela vitrine para cachorro, né? Uhum. Já viu vitrine de cachorro? Que o pessoal fica girando aquele frango, fica cheio de cachorro em volta olhando, né? Televisão de cachorro. Televisão de cachorro. E de gente também. E de gente, o cheiro é maravilhoso, né? Vou te falar, que é uma covardia. Como fazer, Cecília? A primeira regra é não comprar. A primeira regra. Que já economiza, porque a gente, né? Já economiza, exato. Porque se você, às vezes, você fala assim, eu vou comprar isso aqui porque é prático, e num momento que eu tiver sem tempo, eu vou lá e abro e como, né? Um pacote de biscoito, um pão de mel, né? O próprio chocolate. Então, o certo é a gente não comprar, porque se a gente, num momento de ansiedade, num momento de fome emocional, que a gente vai até a despensa, se a gente abrir e não tiver nada de guloseima, a gente vai ser obrigado a fazer alguma coisa saudável, né? Se eu tiver ali na fruteira uma banana e dentro da despensa só tiver aveia, eu vou pegar a aveia, vou amassar uma banana, comer uma banana com aveia. Mas se tiver um pacote de biscoito recheado, um salgadinho, um chocolate, é muito mais fácil do que descascar uma banana, amassar e pegar a aveia e colocar. Então, a gente vai sempre no mais fácil. Então, a primeira regra é não comprar. Não leva para dentro de casa. Não leva para dentro de casa. Tenta ir sempre no supermercado satisfeito, porque quando a gente vai com fome, boa. A gente sempre procura o que é mais fácil, que é aquilo que é abrir a embalagem e já está pronto para comer, né? E sempre ir com a consciência de que você hoje escolhe o seu destino. Então, é aquilo, né? A cada garfada, a cada dia, a gente decide quem a gente quer ser no futuro. Se é ser uma pessoa saudável ou se é ser uma pessoa doente. Ou seja, se é ser uma pessoa normal em relação ao peso ou se você quer ter obesidade. Ô Cecília, estão chegando aqui umas questões. O Gustavo, lá do Rio. Ô Gustavo, grande abraço. Não come massa. Diz que eu não come pão, não come pizza, não come macarrão. E ele diz assim também, não olha, se olhar não compre, se comprar não compre. Mas ele bota observação, mas haja controle. Tem razão. Haja controle, tem razão. E aqui a internauta diz assim, meu filho tem 14 anos e tem 1,68 m, pesa 94 quilos. Tem algum problema? Então, a princípio, se fizer a conta, provavelmente sim, ele está encaixado, né? Em uma dessas duas classes, de obesidade ou sobrepeso. Eu não fiz a conta aqui. Mas aí a gente tem que avaliar a quantidade de percentual de gordura dele e a massa magra. Aqui já mandaram uma que eu achei ótima. Isso mesmo, ó. O melhor regime é virar concreto ou trabalhar na enxada. É mesmo. Atividade física, né? Atividade física ajuda demais. Aqui no YouTube, a Juliana Campos, nossa jornalista, está dizendo um abraço com carinho e gratidão a nutricionista Cecília pela orientação na introdução alimentar da minha filha Ana Helena. Isso, a princesa. Princesa. É linda demais, está indo muito bem as duas. Cecília, então, recomendações finais. O que o pessoal então faz para fechar a boca, né? Que todo mundo, quando eu encontro meus amigos magros, mais magros, né? Ou menos gordos, vamos falar. Ele diz assim, olha, com muito esforço, eu fechei a boca, passei um zíper. Aliás, um grande abraço ao meu amigo Amaury Graciani, presidente do Huracan, que é desse clube aí. Se não tiver restrição, né, da quantidade que você come, provavelmente você não vai ter resultado diferente. Você não vai ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, você, de fato, precisa fazer uma restrição daquilo que come, né? E a qualidade também tem tudo a ver. Então, diminuir a quantidade de industrializados, aumentar a quantidade de alimentos naturais, né?
e procurar retirar o doce, porque o doce, tudo que vem do açúcar traz uma certa ansiedade, e a ansiedade a gente tende a buscar mais comida, né? A gente desconta bastante na comida. Então o doce, quem come doce sempre fica procurando doce, e quem não come doce consegue resistir. Então, né? Não leva doce para casa. Não levar o doce para casa, porque aumenta a ansiedade. Se olhar, não olha, se olhar não compra. Se comprar, não coma. Não coma. Pô, perfeito, mas eu ainda sou mais aqui o nosso companheiro no WhatsApp fala assim: o melhor regime é virar concreto e trabalhar na enxada. Isso aí realmente... eu acho que os dois dá um bom casamento, viu? Virar o concreto e fechar a boca. Aí vai mais rápido ainda. Olha, aqui a outra internauta está dizendo assim, olha, fiz regime, pesava 91 quilos, agora peso 81. Olha, aqui. Parabéns. Muito legal, parabéns. Parabéns mesmo. Como da mesma forma do regime. E não como açúcar e... peraí, agora eu não entendi. Como da mesma forma do regime, eu não como açúcar, mas eu posso pegar mais peso? Perder, será? Perder mais peso? Perde, sim. Perde. À medida que você vai fazendo as restrições, né? Eliminando os furos, porque a gente às vezes se permite os furos, né? Se ela manter... Furo é fraqueza, né? Que você tá dizendo, aquela fraqueza, né? Cai na tentação, né? Isso. Se ela mantiver o mesmo hábito, né? Não voltar aos hábitos anteriores, a tendência é ir perdendo, sim. Perdendo, sim. Sim. Cecília, muito obrigado pelas dicas. Eu que agradeço. Eu queria agradecer aí todo mundo que participou, as dicas também aí dos especialistas, né? Mas a da virar enxada eu achei a mais legal. Vai virar concreto, vai para enxada vai procurar uma horta, vai plantar alguma coisa. E muito obrigado, Cecília, eu mais agradeço, uma vez. Agradeço a todos que também participaram. Um abração na Ju, beijinho na Ana Helena. E a todos que ouviram. Você viu que não demorou muito para a gente voltar a falar de obesidade, infelizmente, né? Mas, olha, o Gustavo está mandando aqui, nutricionista é uma carreira iluminada, cuida de nossa saúde, mas é perseguida pelos gordinhos. Ai, que judiação. Valeu, Gustavo. Valeu, Cecília. Até mais. Essa é a nutricionista da faculdade Venceslau Braz, a Cecília Mendes, participando aqui do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama.